Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. Eu gosto desses cultos que nos trazem muita liberdade de compartilhar algo. Eu tenho algo queimando no meu coração. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12. Levítico, capítulo 6, versículo 12. Deixa a sua Bíblia aberta, deixa eu só contextualizar para você entender. Pode deixar esse versículo aí, John, na projeção. Eu quero só dar uma contextualizada para você entender, ok? No Antigo Testamento, antes de nós termos a manifestação de Deus como nós temos hoje, no nosso coração, a Bíblia fala que antes de Cristo vir e morrer no nosso lugar, o Senhor, ele se manifestava ao seu povo através do tabernáculo. E eu acredito que você conhece a história, você sabe que o tabernáculo foi instituído por Deus através da vida de Moisés no deserto. E o tabernáculo, ele era composto por 3 cômodos: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E cada um desses cômodos tinham móveis que representavam uma maneira de servir a Deus e uma maneira de como que Deus falava através do seu povo. Então tinha a Arca da Aliança, o candelabro, o altar de incenso e também o altar do holocausto, ou o altar onde era feito os sacrifícios no átrio. E eu quero compartilhar um pouco sobre esse altar, mas eu queria compartilhar de um dos personagens que talvez são mais importantes, os personagens mais importantes do Antigo Testamento. Obviamente, Deus ele se manifestava pelo povo através de homens de Deus. Então você vai ver 3 personagens: o sacerdote, o rei e o profeta. Então o povo de Deus ele era constituído e esses 3 personagens eram homens usados por Deus para manifestar a vida de Deus, ou então ao contrário, ser um representante do povo para Deus. E o sacerdote era essa pessoa. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Então o sacerdote era aquele que pegava, era a referência do povo para Deus. Então diga assim: o sacerdote era um representante dos homens diante de Deus. Então o sacerdote, dentro desse contexto do tabernáculo, foi escolhido uma tribo, que é a tribo de Levi, e dentro dessa tribo, Arão e os seus filhos. Então eles eram os sacerdotes, sendo Arão o sumo sacerdote. E o sacerdote, e os sacerdotes, melhor dizendo, eram aqueles que serviam e trabalhavam no tabernáculo, mantendo a chama do candelabro acesa, a mesa dos pães sempre cheia, o altar de incenso sempre queimando incenso. Eram eles que faziam os sacrifícios, eram eles que serviam na casa de Deus, que naquela época era o tabernáculo, porque Deus não morava em todos os lugares, Deus morava apenas lá. E eles eram um representante diante de Deus, principalmente num dia, que era o dia da expiação, que era onde acontecia, e muitos conhecem como o dia do perdão, quando o sacerdote apresentava diante de Deus um sacrifício, o bode expiatório. Eu estou contando para você, dando uma contextualizada bem grande, porque eu quero falar hoje sobre o sacerdote com relação ao sacrifício diante do altar. Aqui, a Bíblia vai falar nesse versículo uma das principais funções do sacerdote. Os sacerdotes tinham muitas funções, mas uma era muito importante. Olha o que a palavra de Deus diz, Levítico capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora olha o versículo 13, pula aí, John. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Vamos ler todos juntos? Vamos no 3, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Eu falei que o sacerdote, uma das principais funções dele era manter o fogo no altar sempre aceso. O altar, ele ficava no átrio,
E esse altar era um móvel onde eram feitos todos os sacrifícios. Você vai ver, se você for ler Levítico e conhecer toda a história, você vai ver que eram diversos sacrifícios. O holocausto, oferta pelos pecados, oferta pela culpa, o dia de Yom Kippur e vários outros sacrifícios e ofertas eram feitas, porque era a maneira como Deus se relacionava com o povo. E uma das principais funções do sacerdote era manter aquele altar com uma chama incessantemente acesa, ou seja, a chama ela não podia se apagar. Muitos relacionam e correlacionam o sacerdote como sendo o pastor, o líder da célula, o discipulador, alguém que é o responsável, e eu não discordo disso. Realmente, os pastores da igreja, os líderes, eles são sacerdotes, mas sabe que isso é uma meia-verdade. Sabe que a verdade completa é que não é apenas os pastores, não são apenas os pastores, não são apenas os líderes, não são apenas aqueles que são responsáveis por cuidar de pessoas, são sacerdotes. A verdade é que hoje todos nós somos os sacerdotes, porque a palavra de Deus diz, lá no livro de 1 Pedro, que o Senhor agora ele constituiu um reino de sacerdotes. Ou seja, o sacerdote não é o pastor apenas. O sacerdote não é apenas o líder, mas você é sacerdote. Então, uma das principais funções do sacerdote no Antigo Testamento hoje não mudou. Só que a diferença é que agora a gente não tem que ficar trazendo lenha, de fato, para queimar um altar, porque o altar agora não é um móvel, o altar é o nosso coração. Então, tendo em vista isso, eu quero trazer a primeira verdade para você. O principal responsável em manter a chama acesa do seu coração não é o pastor, não é o seu líder. O principal responsável em manter a chama acesa do seu coração é você. O que muitas pessoas às vezes acabam atribuindo ao pastor e atribuindo ao líder é justamente isso, essa responsabilidade que na verdade Deus não atribui. É óbvio que o pastor, enquanto você está aqui ouvindo a palavra de um pregador, homens, mulheres abençoados que ministram algo da parte de Deus, você é acesa a chama no seu coração, a gente fica motivado, inspirado, mas você sabe, de verdade, o fogo que vai manter sempre o altar queimando, não é apenas o fogo que você recebe aqui no domingo, na terça, na célula, na quinta-feira, mas é o fogo diário, porque você viu que a responsabilidade do sacerdote era manter o fogo aceso diariamente. Não era semanalmente, era diariamente. Então não adianta se você só acende a chama no seu coração no domingo, se na segunda apagar e você passar a semana inteira com o seu coração sem queimar diante do Senhor, a verdade é que não está cumprindo aquilo que foi o objetivo da parte de Deus. Você é o sacerdote, você é o principal responsável de todos os dias, manter a lenha e a chama do seu coração acesa para Deus. Não atribua a líderes, e por isso que às vezes muitas pessoas acabam se frustrando diante de Deus por causa do pastor, por causa do líder. Porque o líder não liga para mim, pastor não liga para mim, pastor não faz isso, pastor não faz aquilo, o pastor tem a sua função. Você sabe qual é a principal função do pastor e do líder? Quando eu falo líder de célula, discipulador, é gerar outro semelhante a ele. Deus chama o pastor para que ele possa gerar outros pastores. E quando eu falo gerar outros pastores, eu não estou falando de PR na frente. Eu estou falando de toda uma igreja que sabe pastorear. A principal função do profeta é gerar outros profetas. A principal função do apóstolo é gerar outros apóstolos. A principal função de homens de Deus é gerar outros homens de Deus. E todos nós que somos sacerdotes, uma das principais funções é manter o fogo do nosso coração aceso. Quantos estão conseguindo compreender? Então, desde já eu quero liberar uma verdade no seu coração. Talvez você chegou aqui acreditando que a responsabilidade da sua vida e de manter o fogo aceso no seu coração é de quem está cuidando de você, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Não atribua isso a outra pessoa, a responsabilidade é sua. Quantos compreendem isso? Então, partindo dessa verdade, desse princípio, que nós somos os sacerdotes e nós manteremos o fogo do nosso coração aceso, eu quero compartilhar com você 3 coisas, rapidamente. Porque um dos maiores desafios da vida cristã, em que muitas pessoas, às vezes, principalmente jovens, a gente trabalha muito com jovens, eles vêm falar comigo: poxa, pastor, estou desanimado. Parece que o primeiro amor acabou.
o fogo passou, eu não estou mais com aquela pegada, naquele ritmo, é porque o fogo se apagou. Mas o que eu preciso fazer para manter o fogo queimando diariamente no meu coração? Você sabe que o sacerdote, quando ele colocava a lenha na fogueira e aquela gordura, aquela carne, aquele animal que estava sendo sacrificado, ele era morto. Como um bom churrasqueiro, talvez você já viu e já fez o churrasco na sua casa. Você sabe que à medida que o fogo vai queimando, aquele carvão vai queimando, vão se criando cinzas. E aquelas cinzas, se você não tratar e remover aquelas cinzas, aquele fogo vai se apagando. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, para que o nosso coração, como o altar, mantenha-se sempre queimando diante de Deus, remova as cinzas. Remova as cinzas. O sacerdote, ele tinha outros instrumentos, como a pá, tinha outros instrumentos para poder remover as cinzas daquele altar, para que aquele fogo continuasse queimando continuamente. Mas, pastor, o que significa essas cinzas? As cinzas, elas são resultados de um processo natural de queima do sacrifício. Não é algo anormal, ela é inevitável. À medida que a lenha, o carvão vai queimando, as cinzas elas vão criando. Partindo desse pressuposto, nós podemos crer que essas cinzas, elas representam muitas vezes aquilo que normalmente na vida da igreja acontece. E é realmente inevitável. Mas essas coisas muitas vezes abafam o fogo no nosso coração. Sabe, muitas vezes essa cinza, à medida que nós participamos da vida da igreja, frequentamos a célula, participamos do culto de quinta, do culto de domingo, nos relacionamos com os irmãos, você sabe de uma coisa que sempre vai acontecer? Sempre vai acontecer decepção, frustração, sempre vai acontecer muitas vezes que você coloca a expectativa em algo, você coloca a expectativa em alguém e essa expectativa não é suprida. Muitas vezes você se depara, porque no relacionamento da vida da igreja vai ter problema, não adianta. E muitas vezes isso entra no nosso coração como uma queima natural e acaba se tornando cinzas e apaga o nosso fogo. Muitas vezes, muitas pessoas às vezes acabam saindo da igreja, desviando, e na maioria delas foi por causa de algum problema dentro da vida da igreja. Poxa, mas eu tive problema com fulano, com meu líder, com o pastor, com ciclano, beltrano, aquilo entra como uma mágoa no coração. Você sabe, uma das piores cinzas que podem abafar o fogo do Espírito Santo no nosso coração é mágoa, rancor, tristeza, por coisas naturais que acontecem dentro da vida da igreja. E muitas pessoas acabam deixando o fogo, o seu coração ser totalmente, sabe, submetido a essas coisas e o fogo para de queimar. Aí você pode falar, poxa, mas não tem nada a ver com Jesus, e é verdade, mas às vezes muitas coisas que não tem nada a ver com Ele, acaba apagando o fogo que nós temos por Ele. Eu estou mentindo, é verdade? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Muitas vezes essas cinzas que são naturais, sabe, da nossa vida, mostram a nossa fragilidade humana. E é por isso que a nossa fragilidade humana e a nossa natureza humana, ela precisa ser retirada. Sabe por quê? Porque quanto mais nós nos gastamos diante de Deus, a nossa natureza humana ela vai se gastando. E se a gente deixar que a nossa natureza humana se sobressaia, o fogo do Espírito apaga. Porque esses problemas, essas coisas que acontecem naturalmente, nada mais é do que a nossa fragilidade humana. A fragilidade humana talvez é uma das principais responsáveis de apagar o fogo do Espírito no nosso coração. De apagar o fogo, sabe, do Senhor em nós. Por quê? Porque a nossa fragilidade humana, irmãos, ela é poderosa, vamos dizer assim, muitas vezes para impedir o agir do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós eliminamos todos os dias a nossa fragilidade humana, e quando eu digo fragilidade humana, eu não estou falando que a gente vai virar super-herói, mas eu estou falando de realmente rejeitar muitas vezes o nosso ego, o nosso eu, é você estar retirando as cinzas.
você está tirando as cinzas para que o fogo mantenha-se aceso no seu coração. Essas cinzas, elas também muitas vezes podem falar de experiências do passado. Eu sou alguém muito nostálgico, eu gosto muito disso. Vira e mexe eu fico vendo fotos antigas, de quando eu era menor, e às vezes de eventos, de momentos, eu fico lembrando, e quem anda comigo às vezes sabe que eu às vezes mando foto, olha aí daqui a quantos anos atrás, olha como é que era. Eu sou muito nostálgico, eu gosto disso. Mas às vezes, esses dias eu vi uma postagem de um irmão que era da nossa igreja de algum tempo, já tinha participado de um encontro, já tinha se envolvido, estava lá super envolvido, mas hoje não está mais tanto envolvido. Postou uma foto e falou assim: poxa, tempo muito bom. Eu na minha mente, realmente o tempo era muito bom, mas passou. Tem muita gente que quer viver do passado, daquilo que Deus fez. Você lembra quando Deus fez? Você lembra do que Deus já falou? Poxa, naquele dia foi muito bom, aquele encontro, aquela célula, aquela reunião, passou, ficou para trás. Eu não estou falando que foi bom, foi muito bom, produziu coisas poderosas em você, mas deixa eu te falar, para de viver do passado. A vontade de Deus é que a gente não fica vivendo das coisas que já aconteceu, mas a vontade de Deus é sempre fazer de novo aquilo que Ele já fez. Tem muita gente que acaba vivendo das coisas do passado. Remove essa cinza do seu coração, deixa que o Espírito Santo faça queimar de novo. Tem muita gente que fica vivendo das coisas do passado, sabe, experiências boas, momentos bons, entraram no memorial, são marcos da nossa vida, mas Deus tem coisas novas para fazer através de nós. A gente não tem que ficar olhando para as coisas, aquilo que Deus já fez lá atrás. Que eu queria voltar quando eu tinha 18 anos. Tem gente que fala isso. Às vezes eu falo a minha idade, o povo fala assim: nossa, meus 25 anos. Não, você tem 40, 50, viva isso que o Senhor tem para a sua vida hoje. Não fica olhando para trás. Não fica vivendo de cinza. Remova a cinza do seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes esses momentos que foram muito bons atrapalham aquilo que Deus quer fazer hoje. Porque só fica olhando para trás, não olha para frente. Para de olhar para o tempo bom. Lembra? Não estou falando que a gente não tem que olhar e falar: poxa, muito bom. Mas não viva disso. Não viva disso. Eu costumo dizer algo. Eu falo: irmão, se os seus testemunhos, se as suas experiências com Deus ficaram lá atrás, é porque você parou de viver algo com Deus. Sabe por quê? Porque as nossas experiências, os nossos testemunhos, aquilo que nós vivemos com Deus, eles precisam ser recentes. Mas tem muita gente que fala assim: poxa, eu já fiz, quantos anos atrás? 10 anos, e parou por quê? Você acha mesmo que Deus para? Você acha que Deus para de agir na vida de uma pessoa? Quanto tempo que você não é usado por Deus para curar alguém? Ficou lá atrás, pastor. Ficou lá atrás, irmão. Será que Deus não quer mais usar você para curar? Pastor, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Mas eu ganhei fulano. Quanto tempo atrás? Tem muito tempo? Deus quer usar você agora. Deus quer fazer agora. Às vezes essas cinzas, que foram tempos onde a gente queimava para Jesus lá atrás, agora virou cinza. Virou cinza. E impede nós queimarmos Jesus para hoje. Não se mova só por aquilo que Deus fez, mas se mova por aquilo que Deus ainda vai fazer. Não fique parado com as lembranças passadas. Olhe para frente, aquilo que Deus vai fazer através da sua vida hoje. Quantos compreendem o que eu estou falando? Se nós não retirarmos essa cinza, irmão, o fogo que arde dentro dos nossos corações, ele vai se apagar. E não é isso que o Senhor quer. Se nós não removermos essas cinzas do nosso coração, não vai ter lenho suficiente para Deus queimar e fazer algo novo dentro das nossas vidas. A vontade de Deus, sabe, é que esse fogo não se apague. É por isso que nós precisamos buscar, sabe, de dia e de noite esse fogo do Espírito. É por isso que nós precisamos fazer com que esse fogo não se apague. Mas como que eu faço, pastor? Primeiro, remova as cinzas do seu coração. Talvez você chegou aqui, seu coração está cheio de cinza.
Está na hora do Espírito Santo soprar todas essas cinzas no seu coração. Segunda coisa, coloque lenha na fogueira. Coloque lenha na fogueira. Primeiro, remova as cinzas. Segundo, coloque lenha. A lenha aqui aponta para a comunhão com Deus. Aponta para a comunhão com Deus. Tem muita gente que às vezes, quando vem falar, poxa pastor, estou muito desanimado, não quero mais frequentar, eu não estou sem força, pastor. Eu lembro daquela passagem de Romanos, capítulo 7, que Paulo fala que o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. E Paulo mesmo fala que nós temos uma inclinação para as coisas que são da carne. Muitas vezes o nosso coração está mais inclinado a tomarmos um porre de uma série e de um seriado e assistir filme do que a buscar as coisas de Deus. O nosso coração muitas vezes está mais inclinado a alimentar a nossa carne do que ao nosso espírito. Mas muita gente acha que essa inclinação é algo que a gente não consegue controlar. E usa esse texto de Paulo, quando ele fala que o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu quero fazer, esse faço, como se fosse algo que a gente não pudesse controlar. Como se fosse algo que a gente não pudesse, realmente fazer o contrário. Mas não é isso que Paulo fala. Olha o que a palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Põe aí, John. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Olha o que a palavra de Deus diz, acompanhe comigo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tem muita gente que interpreta esse texto de Gálatas 6, capítulo 7, como se fossem atitudes, comportamentos. Aquele que tiver um comportamento bom, ele vai colher algo bom. Aquele que tiver um comportamento mau, ele vai colher algo mau. Eu não discordo dessa afirmação, mas aqui o contexto de Paulo é diferente. Ele fala que aquele que semeia vai colher, mas ele coloca a semeadura e a colheita entre a carne e o espírito. Por que a nossa inclinação muitas vezes está voltada para as coisas da carne? Porque, não se iluda, se nós semearmos coisas da carne, nós vamos colher coisas da carne. Mas se nós semearmos no espírito, nós vamos colher do espírito. Por que tem muita gente que fica desanimado, não quer estar junto, não quer mais se envolver? Sabe por quê? Porque semeia na carne, mas depois quer colher no espírito. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. É por isso que o que eu vou falar aqui é chover no molhado. As disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, busca com Deus diariamente, na sua casa, constantemente. Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas isso aí fala toda quinta-feira, porque é a verdade. As disciplinas espirituais, elas não são apenas para uma ordenança de Deus que vai fazer com que o nosso mérito seja maior diante de Deus. Ah, porque agora eu oro, porque agora eu leio a palavra, eu vou ter mais revelação, o Deus vai me usar mais, tudo mais. Isso tudo vai acontecer, mas é uma consequência. As disciplinas espirituais, elas não estão aí apenas para nos fazer grandes homens e mulheres de Deus, mas sabe o que talvez seria o principal das disciplinas espirituais? A nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus. Não muda Deus, não muda a maneira como Deus age, não muda o que Deus vai fazer. As nossas disciplinas espirituais é uma semeadura no Espírito. Porque quando nós semeamos no Espírito, nós vamos colher do Espírito. Sabe por que muita gente fica desanimada? Isso, irmãos, eu posso dizer 100% das vezes. O cara fica desanimado, o fogo para de apagar, é porque ele não está semeando no Espírito. Porque quem semeia no Espírito, quem tem as disciplinas espirituais, o fogo não se apaga. Não se apaga. Ah, pastor, mas não está reunindo a igreja, agora fechou tudo. Lockdown. Por que muita gente parou?
Porque não tem disciplina espiritual, não vive uma vida com Deus. Porque as disciplinas espirituais, elas são para isso. As disciplinas espirituais nada mais é do que você alimentar o seu espírito e você colocar as rédeas da sua vida no seu espírito. Porque tem muita gente que quer vencer as coisas da carne alimentando a carne, não vai adiantar, não vai conseguir. A oração, a leitura da palavra, não são apenas disciplinas ou ordenanças que a gente tem que cumprir como ordem. A gente não deve achar que a oração é uma ordem, mas a oração é uma necessidade. Você come todo dia, você dorme todo dia, porque é uma necessidade do seu corpo, da mesma forma o seu espírito. Existe uma necessidade que é a oração e leitura da palavra. Quantos compreendem o que eu estou falando? Isso é colocar lenha no coração, isso é colocar lenha diante de Deus, colocar lenha no altar. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela inflama o nosso coração. Irmãos, eu confesso para vocês que eu estou tendo uma experiência poderosa diante de Deus através da palavra. Eu sabia que com o seminário, e dando aula, muitas aulas no seminário, obviamente, a gente que dá aula no seminário, a gente se debruça muito mais para poder ensinar. E eu estou lendo muito mais a palavra. Não que eu não lia antes, mas agora eu estou lendo com muito mais, fervor, com muito mais encargo, no sentido de eu preciso aprender, eu preciso mergulhar. E às vezes eu estou fugindo mais daquela letra, e estou indo pesquisar outras coisas. E Deus tem fortalecido muito isso no meu coração, e eu tenho trabalhado muito isso. E todas as vezes que eu me debruço para poder preparar uma aula, ler um capítulo, me alimentar de algo, o Senhor me lembra de outra passagem. Quando eu vou ver, eu estou em outras coisas totalmente diferentes da aula, mas o Senhor falou comigo de algo, e o meu coração começa a inflamar. E esses dias, essa semana, preparando essa aula que eu estou falei sobre Levítico, e o Senhor me lembrou de algo, porque enquanto meu coração queimava, eu lembrei da passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Você conhece a história. Jesus tinha morrido, ressuscitado. 2 discípulos, eles estavam a caminho de Emaús, já jogando a toalha, falando assim: nosso mestre morreu, vamos fazer as coisas que nós fazemos antes. E eles, enquanto eles estavam no caminho, Jesus aparece para eles, só que eles não reconhecem no primeiro instante. Eles vão até a sua casa e Jesus falando com eles. E quando chegam na casa, quando Jesus reparte o pão, eles reconhecem que era Jesus. E eles falam entre eles: cara, ele compartilhou com a gente praticamente toda a palavra que Jesus contou para ele, toda a história, e o nosso coração estava queimando. Como que a gente não percebeu? A palavra de Deus faz o nosso coração queimar. A palavra de Deus faz com que o nosso coração queime. Eu não sei se você já teve essa experiência de enquanto você está lendo a palavra, não sei, algo dentro de você está mexendo. Algo dentro do seu coração está queimando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para isso. Por que tem muita gente que não está com o coração queimando? Não está lendo a palavra, não está se alimentando da palavra. Talvez é muito simplista eu falar isso para você, mas é a verdade. É a verdade. Porque quem tem disciplina espiritual, o fogo não apaga. Não apaga. Por quê? Porque quando você está orando, você para um tempo, você ora diante de Deus, você lê a palavra, você coloca um louvor, aumenta aquele louvor, irmão. Aquilo ali, você vai colocando lenha dentro de você, lenha dentro de você. Quando você chega aqui no culto, você já está queimando. Eu costumo falar para os jovens e para os adolescentes: tem gente que vem para cá para queimar. Eu falo: irmão, não vem para cá para queimar não, vem para cá queimando, vem queimando de casa. Porque a gente que é crente, nascido de novo, a gente tem que vir para o prédio para queimar. Você tem que queimar lá e vir para cá queimando. Quando você junta com outro que está queimando, aí o negócio pega fogo rápido. No primeiro louvor já está pegando fogo em tudo, sabe por quê? Porque você já veio de lá queimando. Quando você vem de casa queimando, o negócio pega fogo rápido. Quantos compreendem o que eu estou falando? Aí, às vezes, tem gente que vem para o culto e fala assim: hoje não queimou. Não queimou porque você não estava queimando dentro de casa. Por isso que você tem que colocar lenha no seu coração. Fala assim, fala para essa pessoa que está do seu lado, fala assim: coloque lenha no seu coração. Coloque lenha. Coloque lenha. Essa lenha também pode ser um novo desafio em Deus. Você sabe que Deus, ele sempre vai nos levar ao nosso limite. Deus, ele sempre vai colocar a gente no limite, muitas vezes da nossa capacidade, no limite da nossa performance.
daquilo que a gente acha que a gente pode fazer. Tem muita gente que fala assim, porque Deus ele não pode, Deus não dá nada que nós não podemos suportar. Talvez você já ouviu essa frase. A Bíblia não fala exatamente isso. A Bíblia fala que Deus nos dá tentação que nós não podemos suportar. Mas a verdade é que a maioria dos desafios que Deus coloca na nossa vida, geralmente são maiores do que nós podemos suportar. Você acha que liderar uma célula, quando uma pessoa, um novo convertido, ele vem para cá, começa a frequentar, ele vem um desafio, liderar uma célula. Você acha que ele só começa a liderar porque ele está pronto e preparado para aquilo? É porque é maior do que ele. Você acha que quando Deus chama um pastor para ser pastor, é porque ele é preparado no sentido de ele é pronto, ele sabe, ele é poderoso para fazer esse tipo de coisa? Não, o desafio é maior que ele. Todas as vezes que o Senhor nos dá algo para a gente fazer, sempre vai ser maior do que nós. Sempre. Mas tem gente que fica assim, poxa, eu não sei se eu estou preparado para isso. Realmente você não está. Você nunca vai estar pronto para aquilo que Deus vai fazer através de você. Porque se você tiver, Deus não vai te chamar para isso. Ele vai trabalhar no seu coração. Sabe quando nós vemos isso na vida de Moisés? Atos capítulo 7, versículo 22, a gente vai ver que Moisés, Estevão fala isso. Moisés, ele era poderoso em obras e poderoso em palavras. E ele, na sua mente, quando ele estava no Egito, ele falou assim, ele entendeu que Deus tinha chamado ele para libertar o povo. Olha a cabeça dele. Ele falou, peraí, eu sou hebreu, nascido de mãe hebreia, mas eu fui criado na corte do Egito. É porque Deus me chamou para libertar o povo. Ele entendeu corretamente? Sim ou não? Sim, está lá no livro de Atos, capítulo 7, você lê depois em casa. Ele entendeu. Só que ele foi na força do braço dele, matou um egípcio, e ele então foi expulso. Depois de 40 anos, Deus chama ele de novo. Parece para ele diante de uma sarça. Moisés agora no deserto, pastor de ovelha. Não era mais general, não era mais poderoso em nada, pastor de ovelha. Quando Deus chama ele, Deus fala, Moisés, agora é a hora, vai, que eu vou usar você para libertar o povo. Moisés usa um monte de desculpa. Fala assim, não, mas eu não estou preparado para isso, eu estava pronto há 40 anos atrás, agora já é tarde. Agora eu estou com 80, estou velho, sou gago. Manda outra pessoa, manda meu irmão, ele é mais preparado que eu, ele é mais poderoso que eu. E quando eu for para lá, eu vou falar o quê? Não tenho que falar não. Me tira dessa roubada aí, dessa fria. Coloca outro. Mas Deus fala, é você que eu chamei. Aí Deus fala, rapaz, eu estou te falando que eu vou ser contigo, coloca a mão no teu peito, joga esse cajado no chão. E Deus mostra para ele um monte de coisa e fala assim, beleza, então eu vou, mas não vou sozinho não. Tá bom, eu vou colocar Arão junto contigo. Ele vai falar por você, vai lá e vai. Vai lá. Fala para Faraó que eu sou o que sou, te mandou. Sabe o que é interessante? Moisés, 40 anos atrás, ele se achou poderoso para fazer. Deus não usou. Mas quando ele se achou que a obra que ele tinha que fazer era maior do que ele, Deus usou. Deus sempre vai nos dar um desafio muito maior do que nós. Deus sempre vai nos dar algo que vai além da nossa compreensão, daquilo que nós podemos fazer. Porque somente nesse ponto que a gente vai voltar para Ele e vai falar, Senhor, faz através de mim, porque eu não posso. Talvez você hoje está diante de um desafio que é maior que você. Talvez hoje você está diante de uma situação que é o seu limite. Uma crise que está acima da sua capacidade. Você está exatamente aonde Deus quer que você esteja. Porque é nesse ponto que Deus vai fazer coisas poderosas através da sua vida. E você vai ver, e as outras pessoas vão ver que na verdade não foi através de você, mas foi através do Deus Todo-Poderoso que está na sua vida. Então não diga que Deus não nos dá coisas que nós não podemos suportar. Na verdade, Deus nos dá coisa que nós não podemos suportar. Porque na verdade, é como a palavra de Deus diz, na nossa fraqueza, Ele se torna a nossa força.
a Bíblia fala, diga ao fraco, sou forte. Porque na nossa fraqueza, irmão, ele se manifesta. Quantos compreendem o que eu estou falando? Então não fuja dos desafios de Deus. Não fuja daquilo que Deus, quer fazer através da sua vida. Tem muita gente que às vezes foge do desafio, foge diante de situações. Não fuja, sabe por quê? Porque isso é lenha no seu coração. Porque cada desafio novo é um lugar onde muitas vezes você vai buscar de Deus, você vai depender de Deus, você vai orar, você vai ler a Bíblia. Não fuja disso, não fuja dos novos desafios. Quantos compreendem o que eu estou falando? Por isso, irmão, coloque lenha no seu coração. Mantenha esse fogo do seu coração aceso. E por último, primeiro, remova as cinzas do seu coração. Segundo, o que eu falei? Primeiro, remova as cinzas. Segundo, coloque lenha. Coloque lenha. E terceiro, é necessário um sacrifício. É necessário um sacrifício. O fogo aceso, sem um sacrifício, muitas vezes se torna inútil. Para que pudesse haver o propósito, para que o propósito do altar fosse cumprido, era necessário um sacrifício. É óbvio que hoje a gente não vai mais ficar sacrificando animal. Mas você sabe qual é o sacrifício? Esse sacrifício, principalmente desse texto que nós lemos, era uma oferta chamada oferta de holocausto. E a oferta do holocausto, ela era exclusiva para consagração. Essa oferta ela era feita diariamente. E a Bíblia conta que de noite o sacerdote acendia, mantinha o fogo aceso, colocava o sacrifício do holocausto, e aquele sacrifício passava a noite inteira. Pela manhã, ele removia as cinzas, colocava mais lenha, retirava aquela carne, e então recomeçava o sacrifício. Ou seja, o sacrifício era diariamente, até de noite, enquanto eles dormiam, tinha sacrifício. O sacrifício era todas as horas, a qualquer momento. Você sabe qual que é o sacrifício hoje? O sacrifício hoje somos nós. Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que a Bíblia vai dizer. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Põe lá, John. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Obviamente hoje, o sacrifício, ele é diferente de como era o sacrifício naquela época. Porque naquela época, o sacrifício era morto. Mas hoje, Paulo fala de um sacrifício que é vivo. Não é apenas um sacrifício, porque lá no altar o sacrifício era morto. Mas nós devemos apresentar nossa vida diante de Deus como um sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque no altar do holocausto era necessário sacrificar e necessário que houvesse morte e derramamento de sangue para remissão, para perdão, para cobrimento de pecados, para expiação e diversas coisas. Mas aqui Paulo fala de um sacrifício, mas que não é apenas um sacrifício que faz com que nós venhamos morrer, mas um sacrifício que é vivo. O sacrifício aqui fala de consagração, separação. Separação. Todo animal que era sacrificado no altar do holocausto, antes dele ser sacrificado, ele era separado. Ou seja, a palavra separado significa santificado, é a mesma coisa, separado e santificado. Quando um novilho, uma ovelha, um carneiro, um bode, ou qualquer outro animal, ele era exclusivo para Deus, ele era santificado, ou seja, ele era retirado do meio comum, do uso comum, e ele era totalmente reservado para Deus. E aquele animal, ele precisava ser sacrificado inteiramente para Deus. Então o sacrifício aqui fala de uma consagração exclusiva para Deus, diante de Deus. E é um sacrifício que é vivo. Então, além de remover as cinzas do nosso coração, além de manter a lenha queimando, é necessário que haja sacrifício. E quando eu falo de sacrifício,
Às vezes a gente acredita que esse sacrifício é um sacrifício penoso, que dá trabalho, que faz a gente morrer. Poxa, mas é muito sacrificante liderar uma célula, é muito sacrificante ser pastor de jovem, é muito sacrificante você orar todo dia, é muito sacrificante você gastar tempo, energia, dinheiro, você ensaiar, você fazer isso, fazer um monte de coisa, é sacrificante, a sua vida vai partindo, a sua vida vai esvaindo. E tem muita gente que às vezes fala assim, poxa pastor, mas eu estou tanto tempo já na vida da igreja, que minha energia acabou. Está se sacrificando, pode até estar se sacrificando, mas um sacrifício morto. Está morrendo. O sacrifício que nós devemos fazer é um sacrifício vivo. Eu estava assistindo esses dias um filme, Paulo, Apóstolo de Cristo. E esse filme mexeu muito comigo. Porque aqueles irmãos que estavam morrendo por causa do evangelho em Roma, eles tinham alegria em morrer. Eles tinham felicidade em morrer e ser um sacrifício. Só que o sacrifício deles, eles estavam morrendo na carne, literalmente. Mas eles tinham alegria. E um paradoxo, porque eles estavam morrendo na sua carne biologicamente, mas dentro deles aquilo trazia vida. Eles tinham alegria. Paulo mesmo fala em outro momento, quando ele estava preso junto com Silas. Silas, se alegre. Sabe por quê? Porque a gente está aqui sofrendo, a gente vai morrer, mas é por causa do nome de Jesus. Eles estavam sacrificando, mas aquele sacrifício estava trazendo vida diante deles. Não estava trazendo morte. Por isso a terceira coisa, irmãos, o que Deus deseja de nós é uma consagração exclusiva e um sacrifício que produz em nós vida. Se sacrificar diante de Deus, fazer a obra, estar envolvido, não é algo que tem que te consumir. Pelo contrário. Pelo contrário. Às vezes algumas pessoas perguntam, poxa, mas você não se cansa de pastorear jovem? Eu falei assim, no corpo a gente cansa mesmo. Líder de jovem que não se cansa liderando o jovem está fazendo alguma coisa de errado. Pastor de igreja que não se cansa no seu corpo está fazendo errado. Se às vezes a gente não se cansa no nosso corpo de fazer a obra, é porque a gente está fazendo pouco, fazer mais. Por quê? Porque cansa o corpo mesmo, fica com sono, dá dor de cabeça. Vai para o encontro, você vai trabalhar no encontro, você chega como domingo, morto, irmão. Você quer ir para casa dormir, pensa nem em comer. Você quer dormir porque está cansado. Mas segunda-feira, se fosse para você ir na mesma semana trabalhar de novo, você ia. Por quê? Porque é um sacrifício, mas é um sacrifício vivo. Você cansa no corpo, mas o teu espírito está lá em cima. Você fica com o coração como? Queimando, querendo fazer de novo. Porque a vontade de Deus é que a gente seja esse sacrifício vivo. E esse sacrifício necessário consagração. E quando eu falo de consagração, é entrega total. Total. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu tenho vida. Está todo dia na igreja, seminário, e culto, e célula, agora casa de paz, o pastor inventa um monte de coisa. Tem gente que fala assim, poxa, mas tem muita coisa nessa igreja. É célula, casa de paz, ele está no louvor, participa daquilo, e de repente o nosso pastor, irmãos, eu gosto dele porque ele inventa um monte de coisa. E ele inventa mesmo, tem que inventar, irmão. Ele inventa escola de música, inventa coisa, inventa treco para a gente estar envolvido, para te queimar, e é importante isso. Aí tem gente que fala, poxa, mas e minha vida, pastor? Irmão, quem é consagrado não tem vida. Quem é consagrado, a vida dele é para o Senhor. Mas eu trabalho. Tudo bem, você trabalha, mas lá no seu trabalho é o Senhor. Mas e minha família? Beleza, a sua família, lá na sua família, é do Senhor também. Eu nunca entendi uma coisa, antigamente falavam para mim quando eu era pequeno, colocava várias ordens de prioridade, primeiro Deus, segundo família, separava em caixinhas. Tem gente que às vezes separa a vida em caixa, dá só algumas caixas para Deus. Senhor, isso aqui é do Senhor, isso aqui é do Senhor, mas meu trabalho é diferente. A minha vida pessoal, aí separa, minha vida pessoal, minha vida espiritual, minha vida profissional. Irmão, se você vai se relacionar com Deus separando isso, esquece, porque na verdade Deus quer tudo. Porque quem é consagrado, irmão,
quem tem um coração para Deus, Deus quer tudo, não é uma parte. Levítico capítulo 27 vai dizer algo que é poderoso. Eu vou encerrar com isso. Levítico 27. Olha o que diz Levítico 27, 28. Eu vou encerrar falando isso aqui. Levítico 27, versículo 28. Olha o que diz. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Versículo 29. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Na lei judaica, se você conhecer um pouco a lei, você vai saber que durante o período entre 50 e 50 anos, havia um ano chamado o ano do jubileu. E a cada 50 anos, todo homem ou mulher que já tivesse vendido o seu campo, ou então perdido em uma dívida, ele poderia resgatar. Tudo ele poderia resgatar. Sua herança, dinheiro, campo, tudo. Mas sabe de uma coisa? Que mesmo no ano do jubileu, não poderia ser resgatado aquilo que foi consagrado a Deus. Se foi consagrado a Deus, não pode pegar de volta. Deus não aceita devolução. Uma vez consagrado, é de Deus. E Deus não divide com ninguém. Deus não divide com nada. Aquele que se entrega diante do Senhor e se consagra o seu coração, consagra a sua família, consagra quem Ele é, o seu trabalho e toda a sua vida, não tem mais volta. É impossível. Deus não entrega para ninguém. É dele, ninguém toma. E aqui vai dizer, se alguém tentar tomar de volta, vai ser morto. Sabe por quê? Porque, irmão, se você é de Deus, ninguém toca. Não tente tomar de volta aquilo que talvez algum dia você deu para Deus. Porque Deus não aceita. Se tem uma coisa que é horrível, horrível, para nós que somos homens, é pegar o presente que você já deu. Não sei se você já teve essa experiência, você receber um presente de alguém e pedir, e aquela pessoa te pedir de volta. Tem coisa pior que isso? Alguém te deu algo, e ela vai lá e pede de volta. É uma falta de educação isso. Sabe que Deus, Ele não obriga ninguém a se entregar para Ele. Ninguém a se consagrar diante dEle. Mas aquele que se consagra, aquele que se entrega como um sacrifício diante dEle, não tome sua vida de volta. Isso não é uma ameaça, não estou te ameaçando, você não vai ser morto por isso, não é isso. Mas sabe o que a consagração significa? Consagração significa que aquele que se entrega para Deus, ele tem que se entregar totalmente, inteiramente. Tudo, não é só uma parte. Porque Deus, Ele não aceita uma parte. Deus, Ele não aceita frações da sua vida. Deus, Ele quer tudo. Quando Deus tiver tudo de você, você vai ver, sabe, que coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Quantos compreendem o que eu estou falando? Fica de pé onde você está.